A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui é o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado no estudo de Marcos. Glória a Deus, chegamos aí no capítulo 4, bênção de Deus. O capítulo 4 de Marcos tem 41 versículos. E o capítulo 4 de Marcos é conhecido como o capítulo das parábolas do Senhor Jesus. Nós entendemos que parábolas é aquilo que Jesus falavam, como se fosse uma ilustração, mostrando algo natural, trazendo uma revelação espiritual muito forte, poderosa. Então Jesus ele vai contar aqui 4 parábolas muito importantes. Ele inicia do versículo 1 ao 20, contando sobre a parábola do semeador, muito conhecida, uma bênção, falando 4 tipos de terra, que é o nosso coração, e ele mesmo vai explicar essa parábola, por isso há 20 versículos falando sobre essas parábolas. Também, logo após, ele conta sobre a candeia, a luz que deve ser colocada no alto e não debaixo de uma cama, algo assim. Isso está do versículo 21 ao 25. Depois, a terceira parábola, que Jesus vai falar da semente, não é o mesmo do semeador, é a semente, que é lançada em uma terra, e é muito interessante, vai do versículo 26 ao 29, glória a Deus. E a quarta parábola vai falar do grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante, muito importante, do versículo 30 ao 33, muito importante, muito interessante, para nossas vidas. E termina o capítulo 4 com Jesus acalmando a tempestade, e essa tempestade ela é maligna, eu vou te falar por quê, lá no final, amém? Seja bem-vindo mais uma vez, se você chegou aqui agora, nós estamos aí estudando o livro de Marcos. Hoje é o capítulo 4, tem neste canal 3 vídeos onde falamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, seja bem-vindo. Aqui abaixo tem um botão, é gratuito, você apertando, você se inscreve neste canal e passa a fazer parte dessa família. Fazemos orações por todos os inscritos do canal, temos também, fazemos live e postamos também vídeos curtos com pensamentos aqui abençoados. Então que Deus venha te abençoar. Vamos para o estudo da palavra. Tenha a sua Bíblia em mão, estude, uma caneta abençoada, a qual você pode marcar, que é muito importante, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outras caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E uma produziu 30, a outra 60, e a outra 100. E disse-lhe: quem tem ouvido, ouça o que diz. Disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Aqui o versículo 9, vamos dar uma paradinha aqui. Muito interessante essa passagem, não é? Glória a Deus. Nós vamos ver que Jesus, o Marcos, quando nós falamos isso, nós vamos ver que o Evangelho de Marcos, ele vai trazer Jesus como servo, servindo o tempo todo. E nós vamos ver também, desde o capítulo 1, 2, 3 e 4, são os vídeos, e 3, o vídeo que nós gravamos, todos eles Jesus está sempre ensinando, Senta na beira da praia, chama a multidão, entra na casa, ensina, e ensinando vai acontecendo os milagres que ele vai realizando. Este capítulo aqui, por exemplo, tem uma grande maravilha que Deus faz, aqui está um cachorro, é o Hulk, ele vai fazer parte do vídeo aí. Glória a Deus, amém? Estou aqui em cima da minha laje, muitas das vezes eu gravo, mas virado aqui para o outro lado, glória a Deus. Mas aí vai fazer parte do vídeo, é o Hulk, não é tão forte como o Hulk, não. Glória a Deus.
Então nós vamos ver que Jesus, ele estava sempre ensinando. E esta parábola chama muita atenção, né? São 3 tipos de terra, a qual é o nosso coração, não é? 3 tipos de terra, aonde Deus ele vai trabalhar, aonde Deus vai fazer a obra na nossa vida, né? E isso está falando a respeito do nosso coração. As parábolas aqui, as terras representam o coração. Claro, fala de 4, né? A boa terra também é o coração, aonde a semente de Deus cai. E essa palavra é uma palavra muito abençoadora para quem gosta de ministrar a palavra, porque o próprio Jesus vai revelar essa palavra mais à frente. Aqui nós paramos no verso 9, então é muito interessante. E ele diz, quem tem ouvido que ouça. Jesus ele vai falar de uma coisa simples, mas trazer para o lado espiritual. Isso é muito importante. No verso 10 em diante diz assim: quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes seja perdoado os seus pecados. Olha, Jesus falava, né, em mistério, falava em parábolas, mas para os teus filhos, né, para os teus discípulos, ele disse: eu vou revelar, porque vocês são de Deus, né? É muito importante, a palavra de Deus ela é revelada para trazer transformação em nossa vida, para trazer, né, mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Glória a Deus. Verso 13 diz: e disse-lhe: não percebei essas parábolas? Como, pois, entenderás todas as parábolas? Porque Jesus contou muitas parábolas aos teus filhos. E então, do verso 14 ao 20, aí ele mesmo vai começar a explicar. Então, para quem gosta de pregar a palavra, né, uma palavra já explicada, né, uma palavra já revelada, e é muito importante, né, para a gente aprendermos, né? Versículo 14 diz assim: o que semeia, semeia a palavra, ou seja, é o pregador, não é? E os que estão junto ao caminho é aqueles em que a palavra semeada, que é a palavra de Deus, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, que é a ave, né? Tira a palavra que foi semeada no coração dele. Uma grande verdade aqui: quantos que recebem a palavra de Deus, né, na casa de Deus, no templo, e após sair a porta fora, o inimigo já está à espreita, né, vem uma palavra negativa, vem um contra-ataque do inimigo e a pessoa perde a bênção. Olha o que Jesus está dizendo, muito forte isso aqui. Por isso nós temos que brindar a nossa vida o tempo todo para que o maligno não tenha vez sobre a nossa vida. Esse é o verso de número 15, verso 16. E da mesma sorte o que recebe a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer recebe. Aquele que, né, em pedras, recebe a palavra de Deus com alegria, palavra de transformação, palavra de mudança. Versículo 17. Mas não tem raiz, né, em si mesmo, antes são temporais, né? O que é temporais? Nasce rápido, mas também morre rápido, né? Depois sobrevém tribulações, perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Então são aqueles que recebem, mas não têm raiz. O cristão ele tem que ter raiz, né? Ele tem que aprofundar. Glória a Deus. A palavra de Deus tem que entrar em nosso coração e entrar aqui e fazer mudança em nossa vida, né? Nós temos que ter estrutura na casa de Deus, raízes, né? Nossa raiz tem que aprofundar, porque se vir as lutas, a dificuldade, o cristão permanece porque tem a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Nós temos que ser como o Líbano do cedro, né? O Líbano do cedro, ele durante 1 ano e meio, ele cresce 15 centímetros acima da terra, mas para dentro da terra ele cresce 1,5 metro. Olha a diferença, é a raiz, e depois, durante 40 anos, ele vai crescendo para cima, se torna uma grande árvore, né, de tal forma que 6 homens não podem abraçar, né? 6 homens da forma adulta não conseguem abraçar um tronco de um cedro do Líbano. Enquanto isso, a sua raiz também aprofunda, né, para dentro da terra. Olha que importante. E a raiz do cedro, né, quando ele encontra uma rocha,
né, ele não para, ele não fica estagnado quando bate na rocha, não. Ele vai envolvendo aquela rocha lá dentro da terra, imagina. Então ele faz, né, ali uma âncora e a raiz é impossível de roubar um cedro do livro. O cristão tem que ser desta maneira, o cristão tem que ser desta forma, amém? Então, aquele que, né, recebe a palavra, mas não tem raiz, e as tribulações e as aflições da vida vem fazer que essa pessoa perca a sua bênção. Verso 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera, né? São os prazeres desta vida, são as preocupações dessa vida, a riqueza, né? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, porque a palavra vem para trazer vida, vida com abundância, mas se nós, né, vamos deixar para buscar Jesus depois, vamos deixar para fazer a obra do Senhor depois, né? Não, faça a obra do Senhor Jesus agora e o Senhor vai abençoar a tua casa, a sua família. Então, são esses três tipos de terra, né? Aquele que caiu à beira do caminho, aquele que caiu, né, entre os espinhos e aquele que caiu em pedras. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? O nosso coração tem que ser um coração bom para receber a palavra. Eu sempre faço em minhas orações a seguinte maneira: quando alguém vai ministrar a palavra e nós temos a oportunidade para orar antes, a minha palavra sempre é a mesma, dizendo: Senhor, que o nosso coração seja uma boa terra para receber da tua palavra, e ela venha cair sobre o nosso coração e venha frutificar, para que nós possamos dar frutos para o teu reino. Sempre é a minha oração, sempre é a minha intercessão, para que, né, Deus possa nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim, né, aqui o verso 20 diz: e os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos, um a 30, outro a 60, outros a 100 por um. Glória a Deus. É uma única semente, ela vai produzir entre 30, 60 e 100 frutos. Que bênção, né? Então, que nós possamos valorizar a palavra do Senhor. Essa é a primeira parábola do Senhor Jesus, contada aqui em Marcos, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 20. Glória a Deus. Agora as parábolas são menores e bem explicativa também. Glória a Deus, né? A parábola da candeia, glória a Deus. A luz, né, ela tem que estar no velador. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe, vem, porventura a cadeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Ou seja, a luz, ela é para pôr num lugar onde não clareia? Não, de maneira nenhuma, não é? Não vem antes para ser colocado no velador, no lugar alto, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Essa palavra é muito forte. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. E disse-lhe: atendei aos que ides ouvir, com a medida em que medirde, vós medirão a vós. E se vós ainda acrescentada, porque o que tem ser-lhe-á dado, e o que não tem há de que lhe seja também tirado, né? Então aqui está dizendo para nós termos muito cuidado, né? Tudo que é feito, né? O Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra, como chamas de fogo, né? Glória a Deus ao redor. Nada que nós fazemos nesta vida fica encoberto. Por isso nós temos, o Senhor nos chama para a luz. O Senhor é a luz, amém? Glória a Deus. Aquele que pensa que está enganando a Deus, está muito enganado. Deus, ninguém se zomba. Nós temos que ter muito cuidado. Nada que se faz nessa terra fica encoberto. Isso aqui é muito forte, muito poderoso, não é? Hebreus, capítulo de número 12, diz: deixando todo o embaraço desta vida, prossigamos para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então está falando aqui, né? Tudo tem que ser feito às claras, né? Nada escondida. Tudo, o Senhor revela todas as coisas. E isso aqui é muito importante,
Por isso diz aqui, né, com a medida que nós medimos, também seremos medidos, né? Tem pessoas que são, né, elas conseguem muito fácil julgar as pessoas, conseguem condenar as pessoas, mas ela mesma, a vida dela, como é que ela está? Só Deus há de revelar. Então, né, nada fica oculto diante dos olhos de Deus, e isso foi a parábola, né, da candeia. Agora, né, aqui do verso de número 26 ao 29, a semente, que não é do semeador, mas o reino de Deus. Deus vai começar a comparar o reino de Deus tanto com a semente quanto com o grão de mostarda, que também é uma semente, mas é muito importante. Vamos lá? Verso de número 26 diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, né? Como cresce o reino de Deus, né? Deus é que dá crescimento, porque a terra por si mesmo frutifica. Glória a Deus. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Como já o fruto se mostra mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus está falando aqui sobre a pregação do evangelho. Glória a Deus. Todo o tempo, né, você vai ver a parábola do semeador, é a pregação da palavra e o contra-ataque do inimigo, né? Depois vai falar da candeia, sobre coisas encobertas que serão descobertas. E agora está falando sobre o reino de Deus, a palavra de Deus que é semeada sobre a terra, né? A palavra de Deus que é plantada, e agora sim, né, essa semente que é lançada é o reino de Deus. Como cresce o povo de Deus, né? E como cresce o trigo, também cresce o joio é uma outra parábola de Jesus Cristo, né? E aqui está falando que a obra do Senhor vai crescendo, né? Quantos tentaram parar a obra do Senhor desde a época, né, dos anos do tempo de Jesus, desde a época do tempo dos discípulos, desde os tempos, né, dos nossos pais, né, daqueles que pregaram a palavra, né? Quantos irmãos foram mortos por confessar Jesus Cristo, mas a obra de Deus não para. Mas quando diz aqui, quando tudo estiver já preparado, Jesus voltará. Amém? Glória a Deus. O Senhor só está esperando aquela ordem do nosso Pai e Ele voltará para buscar a tua igreja. Por isso nós precisamos continuar pregando a palavra. Assim é o reino de Deus, né? Quando todo mundo, esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 41, né? Então virá o fim. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta parábola está falando do poder de Deus, né? Do crescimento do reino de Deus, das igrejas, dos ministros, né? Dos servos do Senhor, a qual o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Amém? Glória a Deus. E a parábola agora, né? A quarta parábola já, né? Falando sobre o grão de mostarda, do versículo 30 ao 33, que é muito semelhante ao reino de Deus também. E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola representaremos, como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo saído a semente, cresce, faz-se maior do que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia, palavras segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhe falara, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Que bênção, que palavra poderosa, não é? Glória a Deus, palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, né, o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que foi plantada ali junto com os discípulos, né, que foi plantada, né, por João Batista, lá no capítulo 1 de Marcos, você vê isso. João Batista veio primeiro preparando o caminho do nosso Salvador, como está relatado e profetizado pelo profeta Isaías 43, a voz do que clama no deserto virá, né, preparar o caminho do Senhor. Jesus veio, né, crescendo, né, chamando os seus discípulos, e aqui no capítulo 4 você já se vê, no capítulo 2, no capítulo 3, né, você já se vê que Jesus já não podia mais andar
publicamente, porque a sua fama começou a crescer. E essa semente foi plantada lá, né, quando Jesus esteve aqui sobre a terra. E essa semente veio crescendo dia após dia até chegar aos nossos dias atuais. Isso é o reino de Deus, é a palavra de Deus poderosamente que foi plantada, né, em cada coração e tem se crescido, né, em todo mundo se conhece Jesus Cristo e, como diz a palavra do Senhor, né, em todo mundo será pregado o reino de Deus e então virá o fim. Glória a Deus. Jesus, né, voltará para buscar a tua igreja. Essa é a grande realidade. Então essas são as 4 parábolas contadas aqui, né? Espero que tenha sido bênção para a sua vida aí, glória a Deus. Se você chegou aqui e tem gostado do canal, glória a Deus. Não é inscrito, se inscreva aí no canal, né? Faça parte desta família. Nós vamos estudar até o capítulo 16 e não vamos parar por aí. Também neste canal temos aí já vários vídeos, né? Glória a Deus por isso. Temos estudo de Mateus, de Gênesis, de Êxodo, né? Bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha abençoar a tua casa em nome de Jesus. Agora nós vamos falar aqui, né, de uma maravilha que o Senhor realizou, um poder. Eu falei no princípio que essa tempestade, né, Jesus acalma a tempestade ali, Jesus acalma o vento. Isso está no versículo 35 ao 41. Nós vamos ver que todo o capítulo, né, ele vai falar do versículo 1 até o 33, de 4 parábolas muito importantes, falando sobre pregação da palavra, falando sobre o reino de Deus e falando sobre, né, ter cuidado com as obras que nós praticamos, né? Muito interessante estas parábolas. E agora Jesus vai acalmar uma tempestade. E eu falei que ela é maligna. Sim, por que essa tempestade é maligna? Porque quando nós chegarmos aqui no capítulo 5, né, que vai ser amanhã, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, no capítulo 5 nós vamos ver que Jesus estava indo para Gadara. Em Gadara havia um homem possesso, né? Um homem que estava lá, cadeias não o segurava. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, revelação de Deus sobre a nossa vida, glória a Deus. E nós vamos ver que essa tempestade, ela era maligna, né? Ela se levanta contra Cristo, contra os discípulos, para que eles não chegassem em Gadara. E tanto é que Deus vai repreender, amém? Jesus vai repreender. Vamos lá? Diz assim, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem, porque Jesus sabia que havia alguém pedindo socorro lá do outro lado, que era aquele endemoniado gadareno, né? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Isso que me chama a atenção, uma revelação espiritual, né? Nós somos o barco a qual Jesus está dentro, glória a Deus, e do outro lado tem outros barquinhos, outros que acreditam e têm a mesma fé que nós, amém? Levantando grande temporal de vento, e subia ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, glória a Deus. Então a tempestade, né? A luta, as guerras. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertando, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, olha só, ele repreendeu porque era maligno, né? Repreendeu, você repreende ao demônio, né? Você repreende o mal, em nome de Jesus. Repreendeu o vento e disse-lhe, mar, cala-te, quieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Palavra esta muito conhecida, abençoadora, mas com muitas lições, né? Glória a Deus. Nós vemos que Jesus entra neste barco, né, para ir fazer uma grande missão. E quando ele vai fazer essa grande missão, uma tempestade se levanta. E o que nos chama a atenção é o que Jesus estava fazendo aqui, hoje ele não faz, não é? Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele tinha um corpo humano, né? Ele era carne, e hoje Jesus tem um corpo glorificado, um corpo a qual nós vamos receber quando o Senhor vir buscar a tua igreja, né? Glória a Deus. Ele vai vir buscar a tua igreja, nós vamos ser transformados como Cristo é hoje, um corpo glorificado, glória a Deus. Então Jesus estava dormindo porque ele estava cansado, né? Quantos de nós não cansamos, não é? Mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, Jesus sabia, né, exatamente o que ele era necessário fazer e na hora que era para ser despertado. E Jesus então é despertado, ele repreende, eu falei que essa tempestade era maligna, ele repreendeu, acalmou o mar,
tudo ficou calmo em abundância, né? Glória a Deus. E olha para os discípulos e disse: por que vocês ainda são tão tímidos? Vocês têm autoridade, né? A igreja de Deus tem autoridade. Ele veio pregando sobre o reino de Deus, o poder, a glória, e disse: vocês também têm autoridade, né? O próprio Jesus Cristo, em João 14, versículo 12, ele vai dizer assim, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e digo mais, farás maiores, porque eu vou para o meu Pai. Nós vemos que os discípulos fizeram muitos milagres, crendo nesta palavra de Jesus Cristo, né? E depois, né, eles mesmos se questionaram, já estavam andando com Jesus, já tinha visto aqui, vamos falar o que nós já lemos aqui no livro de Marcos, né? Já tinha visto o paralítico que foi carregado por 4 amigos ser curado, né? Já tinha visto a sogra de Pedro ser curada, já tinha visto aquele leproso ser limpo da sua lepra, já tinha visto muitos milagres acontecendo, glória a Deus, aquele homem da mão mirrada, né, que ficou curado, mas eles ainda não conheciam Jesus. E a pergunta é: você conhece o Jesus que você serve? Você serve esse Jesus conhecendo que ele é poderoso? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a sua família, e que a presença e a glória de Deus possa permanecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que, né, esse estudo do capítulo 4 seja uma bênção. Te aguardo aqui no capítulo 5, em nome de Jesus, aonde Deus vai trazer a sua revelação e a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço do presbítero Maurício e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.